Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 190. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, hoje, segundo programa do ano, de 2026, programa de número 190, projeto Iniciação. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, meu caro irmão Nascimento, Carlos Nascimento, Gilberto Catira, e boa noite a todos os irmãos que estão aqui presentes. Vamos começar o nosso encontro, segundo encontro deste ano, justamente o nosso encontro a respeito de projeto Iniciação. Devemos dizer que o projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para realizar na vida, Isso é muito importante. E para que a pessoa possa realizar esse projeto de iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática, Isso aí. E o importante que essa pessoa faça esse nível na escola iniciática, assim como dizem todos os mestres afirmam esse fato, Muito bem. A pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar, Mas, de nossa parte, nós sugerimos que a pessoa venha fazer o seu projeto aqui na Sociedade Brasileira de Eubiose, Faça na Sociedade Brasileira, e aí nós damos todas as informações necessárias, Quem quiser fazer começar o seu projeto de iniciação na eubiose, como é que ela deve fazer inicialmente? É só entrar num mecanismo de busca, uma ferramenta de busca da internet, e colocar lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site de eubiose. Então, ali ela tem lá um botãozinho, tem muitas informações no site, Ela tem um botãozinho, aperta e vai surgir a possibilidade dela localizar um departamento que existe no Brasil ou no exterior, tem muitos departamentos. Então, o site vai pedir que ela dê o seu nome e a cidade e o estado onde mora. Então, a pessoa transmite lá o seu nome, a cidade e o estado onde mora, e imediatamente a informação vem, dando exatamente qual é o departamento mais perto da sua cidade. Ou então que seja na sua cidade, se a pessoa tiver essa questão, Ela pode estar numa cidade que tenha um departamento. Então, ela pode, é muito importante que ela faça o curso de forma presencial. O que o grau inicial na eubiose é o grau peregrino, o primeiro grau. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5. Depois dos 5 graus realizados, então ela pode tornar-se membro, pode ter o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Depois de fazer os 5 graus. Temos aqui, então a pessoa entra em contato com o departamento, faz a sua inscrição, e lá no site vai dar o telefone do departamento, vai dar o endereço, o e-mail, e assim por diante. Ela entra em contato, faz a sua inscrição e pode já começar a fazer o seu curso peregrino. O curso peregrino nos departamentos aqui no Brasil, em todos os departamentos, muitos já começam em janeiro. Segunda semana de janeiro já começa. Outros um pouco mais adiante. Mas aí ela vê com o departamento qual é a data em que ela pode começar a fazer parte das aulas de forma presencial. Se ela não conseguir, se o departamento for longe da sua cidade e ela tiver dificuldades em ir ao departamento, ela pode ainda assim realizar o processo de iniciação através do chamado EAD, Ensino à Distância. Então, ela recebe as aulas pela internet. Aí está, Então, recebe as aulas pela internet. Mas, mesmo assim, é necessário que ela entre em contato com o departamento, faça a sua inscrição e comece a fazer esse processo de iniciação. Devemos dizer que, depois que ela se torna membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, ela pode participar de todas as palestras internas e externas, pode também realizar todos os rituais que fazem parte da eubiose, E pode fazer todas as atividades que a eubiose tem.
E a mais importante atividade é justamente ela tem a possibilidade de ler as cartas de revelação do nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Isso aí são milhares e milhares de páginas. Né? Isso leia, tem uma quantidade enorme de conhecimentos. Então, aí está a base inicial para que a pessoa deve verificar para começar o seu projeto de iniciação na eubiose. Nós devemos dizer que esse encontro aqui, nós realizamos todo sábado, né, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Né? A base que nós seguimos, seguindo a ciência iniciática das idades, a base são duas. Justamente os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e era de Aquário. Aí está as informações iniciais que nós queríamos dar, né, para justamente possibilitar a todos aqueles que queiram iniciar o seu projeto e iniciação. Muito bem. Agora nós vamos aqui continuar traçando comentários a respeito de ensinamentos dados pelo nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Estamos vendo nessa fase. Vendo o ensinamento do nosso mestre, meditando, tirando conclusões, assim por diante. Então, nós vamos continuar aqui. Vamos ver assim. Estávamos falando na reunião passada a respeito da justiça, né? Como funciona a justiça humana, os objetivos da justiça, justamente manter a ordem, né? A ordem nos países, etc. Mas é claro que existem muitas regras que devem ser seguidas quando se pensa em seguir a justiça cósmica, né? Então, nós devemos considerar que certos códigos sagrados chegam ao ponto de aconselhar que se apontem os criminosos à justiça, a começar pelo que lesa o fisco, por se tratar de um bem público que de que um ou mais indivíduos despojaram a coletividade, privando-a, assim, de benefícios de que carece, tais como escolas, creches, hospitais, etc. Assim por diante. Então, é importante essa informação. Né? O que se deve, isto sim, é dar um outro caráter das cadeias, transformando-as em verdadeiras escolas de educação integral, física, moral e intelectual, base da espiritualidade perfeita, coisa de que, aliás, já se cogita em todos os governos. É aos positivamente desencontrados da sua consciência que dele deixaram dar sanatórios apropriados, pois já o grande número, né, de pessoas desse estado. Né? E uma importante estudiosa do assunto afirmava que as cadeias deveriam ser transformadas em sanatórios. Mesmo porque aquela terapêutica baseada na educação física, moral e intelectual, aplicada aos degenerados psíquicos e fisiológicos, não deixa de ser eficaz nem de concorrer para a modificação de cada um, tornando-os um ser superior, digno e capaz de ser útil à pátria, aos seus semelhantes, de acordo com a sua própria hierarquia humana. Por o seu lado, as religiões, os centros verdadeiramente espiritualistas, em obediência aos altos deveres que dispõe a mesma lei, cumpre auxiliar o Estado na sua obra de regeneração social, que o mesmo é dizer, pelo engrandecimento da pátria, principalmente quando desta se conhece os altíssimos destinos da história da humanidade. Não nos esquecemos daquele prodigioso adepto tibetano que se fez chefe de uma quadrilha de bandidos para atenuar o mal que eles praticavam, e aos poucos os foi encaminhando para o bem, a ponto de os transformar em discípulos. Isso o mestre não dá. O nosso mestre não dá essa ideia. Mas ele diz que na antiguidade houve um mestre que ele fingiu-se ser bandido. Olha só que interessante. Ele fingiu-se ser bandido, incorporou-se, se misturou com os bandidos e começou a transmitir ensinamentos para eles para regenerá-los. Uma interessante história que o nosso mestre conta. Não há necessidade no Ocidente
de lançar mão de tão perigoso processo. Nosso mestre disse, não há necessidade. Basta ir às próprias cadeias, aos lugares ermos, aos lugares onde a cultura geral não chegou, a toda parte, enfim, onde haja necessidade de nosso espiritual apoio, mesmo que no começo sejamos mal recebidos. Então, a gota significa dar isso gota a gota, né? Que acaba cavando a pedra. O que equivale ao aforismo: água, pedra, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, vai se persistindo nesse processo de ensinamento, de transmissão dos estágios superiores de entendimento. Então, lentamente vai se mudando o destino de uma sociedade, uma faixa da sociedade que acha-se pervertida. Muito bem. As almas rebeldes são as que se salvam, diz um dos oráculos de Zoroastro. Isso aí vem de Zoroastro. As almas rebeldes são as que se salvam. Assim nos ensinou o professor Henrique. Né? Sim, as almas que não suportam as injustiças, a mentira, o erro proposital, o crime, seja o que for que possa servir de obstáculo à evolução humana, são as únicas que se salvam, porque só elas, penetrando na consciência, o âmago das coisas, sabem muito bem diferenciar o verdadeiro do falso, o real do ilusório, o bem do mal. Isso aí o nosso mestre dá esse ensinamento, dando, num determinado momento, né, no fim, no término da sua existência na Terra, ele indicou que ele gostaria que os discípulos entendessem a polaridade. Né? Então ele diz assim, quem entende a polaridade entende tudo. Justamente ele está falando aqui, né? Ele vai falando a esse respeito da polaridade existente no seio da humanidade, que deve ser entendida, e como se faz para superar essa limitação. Né? Divinos rebeldes, então, são por isso mesmo os adeptos. Adepto é um divino rebelde. Olha só, a rebeldia no sentido de contrariar as suas próprias convicções internas, que foram acumuladas durante séculos e séculos, né? Ou vencer a si mesmo. O vencer a si mesmo é uma rebeldia, né? É um processo de rebeldia. Veja, primeiro ponto, o processo de vencer a si mesmo, a própria personalidade, já é um processo de rebeldia. Uma rebeldia que leva o indivíduo aos altos estágios de desenvolvimento cósmico, né? Então, é por isso que o mestre diz, somente os rebeldes se salvam, verdade? Então, divinos rebeldes são, por isso mesmo, os adeptos. E a própria Helena Petrovna Blavatsky recebeu esse título conquistado por sua eterna rebeldia contra o erro. Blavatsky era uma rebelde. A ilusão. Ela lutava contra o erro, a mentira, a ilusão, a falsidade. Enfim, com que a maioria dos homens procura revestir a face externa das coisas, cuja face interna, ou verdadeira, cada vez mais se oculta. Então, isso é assim que a humanidade faz, né? Pega determinados fatos e vai encobrindo com mentira, falsidade, maia, né? Encobrindo a verdadeira, o que há de verdade no âmago das coisas. Então, a crítica mútua, dizia a mesma Helena Blavatsky, é a política mais sadia e ajuda a estabelecer regras finais e definitivas na vida prática, e não meramente histórica, ou digo, não meramente teórica. Temos tido teoria demais. Agora tem a citação de um famoso adepto. Um famoso adepto, então, refere-se à crítica da seguinte maneira, olha só que interessante. A crítica em si não é mais do que a mecânica do juízo, a análise das partes que conduz ao conceito de um fim determinado. É, portanto, como um mecanismo neutra, isto é, a cor de sua conveniência, o que lhe dá é o crítico. Então, o crítico, quando faz a sua crítica, ele é isento de qualquer ideia preconcebida, né? Ele é isento, dá a crítica com absoluto equilíbrio. Tem-se reprovado a censura, veneno que corrói, tanto ao que emite como ao que recebe, gerando sinistros elementares que enriquecem os esforços do mal. É a censura, chamaram de chamar crítica. A censura não é mais do que uma parte da crítica, no que esta tem de mais inferior,
como fruta da análise apaixonada que se tem por malícia. Então, o nosso mestre diz, não é a censura que funciona, é a crítica. A censura tem todo o envolvimento da nossa personalidade. A crítica não. A crítica verdadeira é desvinculada de qualquer interesse, de qualquer ideia pré-concebida. Esta, sim, é que o grande perigo terrível do nosso caráter, a última e mais sutil expressão de ódio, o micróbio que, antes de tudo, deve exterminar em si o aspirante à vida superior. Tal é o fundamento de toda a ética do discipulado. Essa é a ética do discipulado. Ser livre de tudo, inclusive das suas próprias opiniões, que foram colocadas dentro de si desde o nascimento. Né? Uma liberdade é muito importante. Então, veja bem, aí tem o renascimento. Né? Isso diz, então, que o nosso mestre fala o seguinte, o renascimento espiritual, do que tanto se fala em certas místicas teosóficas, é bem diferente do que se pensa. Ele diz, o renascimento espiritual é bem diferente daquilo que se pensa. Esse renascimento representa o máximo valor, não espetacular, mas real e interno das iniciações. Visa transformar-nos em crianças, veja, transformar-nos em crianças, melhor dito, fazer-nos renascer em pureza. O nosso mestre salienta nisso, né? E justamente essa transformação interna nos transforma em crianças. Por isso que Jesus falou, deixai que vinde a mim as criancinhas, porque é delas o reino do céu. Jesus falava isso com bastante ênfase. Não a pureza que represente uma repressão, uma fictícia castração, mas aquela que apresenta a característica da essencialidade, visto ter por princípio anular em nosso íntimo tudo que é negativo, todo o assomo da malícia. Aquele que não é mais silencioso não censura. Então, a censura, realmente, o nosso mestre diz, a censura em si não é boa, censurar. Né? A crítica, não. A crítica, pelo conceito superior, ela desvinculada de qualquer interesse próprio, né? Exercida para fazer a transformação do processo de evolução humana. Né? Muito bem, isso é muito importante. Né? Deixar, porém, de criticar? Nosso mestre pergunta, deixar, porém, de criticar? Não. Não. Não se deve deixar de criticar. A crítica, quando despojada de seus elementos negativos, torna-se a mais poderosa tribuna do aperfeiçoamento. Então, nosso mestre diz, a gente deve parar de criticar? Não, devemos criticar, mas com bastante assentamento, com bastante base nos ensinamentos superiores. O indivíduo, ao atirar para longe de si a forma mais sutil do ódio, a malícia criadora da censura, livra sua mente das pesadas correntes que a aprisionam ao seu interior e faz desabrochar a intuição como florescência da supercrítica. Olha que importante. O homem superior, veja-se bem, é um grande crítico, principalmente se a sua máscara visível oculta uma outra que ele não pode mostrar a profanos. É um ser que, possuindo determinada função na Terra, possui, de fato, natural e esclarecida visão em relação aos demais seres e coisas. E é o ajustamento do conjunto de semelhante visão e intuição que lhe dá a faculdade de criticar. Isso é muito importante. Então, a faculdade de crítica, a crítica no sentido correto, né, é justamente baseia-se no desvinculamento, na liberdade que o indivíduo faz dentro de si, sem se ligar a ideologias, a ideias programadas que lhe programaram a cabeça, e assim por diante. A crítica deve ser desvinculada de tudo isso. A arte do verdadeiro ocultista consiste em aperfeiçoar, pelo poder da crítica, não só o que ainda lhe resta de imperfeição, como aquilo que claramente se apresenta através de seus semelhantes, e que se deve considerar completamente diverso da censura. Então, nosso mestre deixa bem claro isso. A censura em si não é boa, que é uma forma que não leva a lugar nenhum, censurar. Mas a crítica, não. Quando é feita de maneira correta, ela dá frutos para os indivíduos, para a sociedade como um todo. E nada disso influi
para não reconhecermos as virtudes dos outros, em vez dos seus defeitos, quando, no silêncio solene de nossas meditações, que tanto vale pelas do nosso sepulcro interno, ao relembrarmos como sublimes exemplos para nós mesmos. Então, quer dizer, a crítica deve considerar sempre o semelhante de maneira espiritual, né? Isso é muito importante. Muitas vezes passamos por maus julgadores e falsos juízes, senão por aplicadores de castigos morais, principalmente aos olhos daqueles que, possuindo lastro maior de defeitos, não podem admitir, nem de leve, se critique o que eles não deixam transparecer aos olhos do mundo. Esses são os jesuítas, assim, nosso mestre de referência aos jesuítas, né? Muito mais indignos do que outros que humildemente se deixam criticar por aqueles que paternalmente e muitas vezes retendo no peito a grande dor produzida por essas maneiras de agir, o fazem na certeza plena de estarem praticando o bem. Quando não é por amor ao próprio bem, ao desejo incontido de ver felizes os que sofrem na vida, por descaso de si mesmos, como se fosse impossível enganar a voz da razão e do silêncio, e outra não é senão a voz do eterno eu interno da consciência imortal. Então, nosso mestre aqui se refere justamente à questão que a HPB também escreveria a respeito da voz do silêncio. A voz do silêncio como sendo a voz que vem do alto. A voz que vem do alto interpenetra toda a nossa consciência devido ao nosso silêncio. Então, quando nós praticamos o silêncio, nos libertamos de toda essa emaranhada de ideias que vem de fora e que vem de dentro de nós mesmos, né, da personalidade, nós ficamos em silêncio. Aí a voz, vinda do alto, ela penetra em nossa consciência e nos faz bem. Não vemos por todos esses princípios hermeticamente expostos, refletidos na qualidade máter ou mãe de toda a obra de arte? A gente não vê isso em toda a obra de arte? Pergunta o professor. Não foi superando, graças à infatigável autocrítica, que a arte foi perdendo todas as imperfeições de uma técnica insuficiente, de uma valorização inadequada, de uma expressão errônea, até alcançar a obra-prima definitiva que palpita de modo vago como ideal de perfeição no interior da sua própria alma? Isso é uma coisa interessante, né? Uma obra de arte também é isso. É necessário que um grande artista, um grande escultor ou pintor, para ele plasmar uma obra de arte, ele precisa estar em silêncio. Né? No silêncio da sua alma, ele recebe aqueles protótipos, aquelas emanações superiores e consegue originar obra de arte de alto valor. Não vem dele, não é verdade? Essas obras de arte não vêm dele. Assim como nada vem do homem. Né? Uma vez, eu lendo um livro do Espírita, né? do Chico Xavier, né? Ele relatou o caso de um ser desencarnado que estava num determinado local dos mundos internos, né? Ele viu uma obra-prima do Da Vinci, Leonardo da Vinci, né? Uma obra-prima. E agora, como é que se chama? Como é que se chama, o Carlos? Aquela obra-prima, aquela mulher retratada? Carlos, por favor. Carlos Você está falando de que quadro? Mona Lisa? Mona Lisa. Ele estava o indivíduo estava lá nos mundos internos vendo o quadro da Mona Lisa pregado em determinado lugar. Né? Então ele falou para o seu instrutor. Ele disse, olha, eu conheço essa obra. O original está no Museu do Louvre. Ele falou para o instrutor. Né? Aí o instrutor disse, não é assim. O original é esse. O que tem no Louvre é cópia. Veja só, olha que interessante. O original da Mona Lisa é esse que está aqui nos mundos internos. Aquele do Louvre é uma cópia. Então, o pintor mentalizou aquela obra nos mundos internos e plasmou no seu quadro, justamente na face da Terra. Né? Então, esta é a arte vital, a arte da evolução humana, que é bem superior a todas as artes, porque é arte por excelência. Então, a evolução humana é uma arte a ser desenvolvida por nós. O nosso mestre diz que é uma arte por excelência. O mundo é uma grande tela. Olha só o que o nosso mestre fala. Hein? Olha só. O mundo é uma grande tela que o verdadeiro teósofo
o ocultista, como eterno criador, deve aperfeiçoar cada vez mais a si mesmo, se aperfeiçoando. Então, ele diz, o mundo é uma grande tela, e aquele que está no caminho da iniciação, do ocultismo, etc., ele vai jogando nessa tela essas realidades superiores e plasmando-as no mundo objetivo, né? Não só para si mesmo, como para o ensinamento dos outros, né? Ele transfere esses conhecimentos para os seus irmãos em humanidade, né? Veja que muito interessante essa questão. O mundo como uma tela imensa onde nós desenhamos. Esses projetos que vêm de cima, jogamos nessa tela, né? Sócrates e Platão, com as suas ideias arquetípicas, a cuja concepção se chega precisamente através da supercrítica, dão-nos o fundamento da moral e da arte, sendo os luminares dos dois cumes humanos no século máximo da Grécia, Péricles e Fídias. Então, o nosso mestre dá aí o exemplo de Sócrates e Platão, que realmente lidam com as ideias arquetípicas, né? Arquétipos. É básico em Sócrates e Platão. O trabalho com as ideias superiores, né? Arquetípicas, para que elas sejam projetadas no nosso mundo humano, né? A crítica, assim libertada, é o veículo por onde se verte e condiciona a força criadora do pensamento consciente. Desde a imperfeição das formas físicas até as tortuosidades do caráter a serem aplainadas, o verdadeiro teósofo, graças a uma crítica oportuna, projetará sempre sobre os corpos e as almas a perfeição do arquétipo, como uma verdadeira invocação à latente perfectibilidade de tudo quanto existe. Então, o nosso mestre diz que o ocultista, o teósofo, a função dele é trazer do infinito das instâncias superiores essas ideias, né, arquetípicas e jogá-las para o mundo, justamente em telas luminosas, para que o ser humano possa vê-las, essas telas, e tirar os seus proveitos, né? Que é justamente a evolução humana que eles têm que realizar, a evolução espiritual que todos têm que realizar no planeta Terra. Nesse caso, a crítica é o mais poderoso veículo da evolução humana. Olha o que o nosso mestre fala, né? A crítica é o mais poderoso veículo da evolução humana. Razão porque não se deve deixar de criticar. Devemos, porém, saber criticar. Olha só o que o mestre fala, hein? Não se deve deixar de criticar, mas devemos saber criticar. Veja bem, a crítica faz parte do conhecimento iniciático, mas a gente deve saber como criticar. Criticar de maneira justa, de maneira ponderada, com ligação aos conhecimentos superiores, né? Espiritualistas. Isso é uma coisa muito importante. Foi baseado nesses princípios que foi escrito uma despretensiosa obra, como o mestre fala, né? Que é justamente o verdadeiro caminho da iniciação. E que ele deu o título, né? Como comentário ao precioso opúsculo de Helena Petrovna Blavatsky, chamado Primeiros Passos no Caminho do Ocultismo. O nosso mestre diz que ele fez um paralelo entre a sua obra, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, que foi uma obra extraordinária, e a obra de Blavatsky, chamada Os Primeiros Passos no Caminho do Ocultismo. Eu quero dizer que esse livro, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, que todos devem ler, é um livro fantástico, ele foi escrito no início, uma semana antes do início da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou no dia 1º de setembro de 1939. Esse livro foi terminado exatamente nessa data, uma semana antes. Foi uma coisa fantástica. O mestre recebeu essa quantidade enorme de conhecimento, e os seus conhecimentos também fizeram parte disso, para realizar a feitura desse livro, né? Fantástico, O Verdadeiro Caminho da Iniciação. Em sua longa introdução do Verdadeiro Caminho, né, como o leitor inteligente deve ter percebido, teve por fim não só mostrar a decadência da atual ciclo racial, assunto que é sempre tratado, né, em todos os momentos que o nosso mestre ensina, né, e é o caminho de provar, de não estar de posse da verdade, a maioria
do que aí se representa como rótulo de espiritualismo. Então, nosso mestre diz que grande parte daquilo que está mostrado no mundo como o rótulo de espiritualismo não é bem verdadeiramente isso, né? E tem muita coisa que é catalogada como espiritualismo, mas não prega aquilo que deve ser pregado, né? Aí a questão do desvio que o homem faz, né? O ser humano faz, do verdadeiro conhecimento, né? É essa maioria que não está condizente com os conhecimentos superiores, conforme o nosso mestre, é essa maioria que nos deve dar a certeza da existência de uma minoria, sob a tutela ou tendo por guia a grande fraternidade branca, incumbida de manter o excelso fogo da sabedoria divina ou sabedoria dos deuses, até que o último dos homens se tenha libertado das cadeias terríveis da ignorância em que vive. Então, a todos, pois, o mesmo direito de criticar a nossa obra. Aliás, o nosso mestre diz, né? Ele fez essa grande obra, né? Justamente o verdadeiro caminho da iniciação, mas ele deixa esse recado. Olha o recado que ele deixa no livro dele. A todos, pois, o mesmo direito de criticar a nossa obra. O nosso mestre fala isso, quem quiser criticar, que critique o que foi escrito. Isto baseado num fundamento fantástico que o nosso mestre nos trouxe. O nosso mestre disse o seguinte, não, a gente não deve seguir a cabeça dos outros. Tire as suas próprias conclusões. O caminho da iniciação é isso. Cada discípulo deve tirar as suas próprias conclusões. Inclusive, ele mesmo, a respeito do seu livro, ele diz isso nessa obra. Né? Ele diz assim, a pessoa deve ler, analisar e tirar as suas próprias conclusões. Tirar as conclusões sobre tudo. Mesmo, o nosso mestre diz, mesmo que essas afirmações venham de grandes mestres da humanidade. Não é aceitar. É justamente analisar e tirar as suas próprias conclusões. É o que difere a religião, no mundo profano, do conhecimento iniciático. Né? Na religião profana, a pessoa segue a religião e o chefe da igreja dá para ele como ele deve se comportar ou pensar. Assim que a religião, toda a religião, no mundo inteiro, o chefe da religião ou aqueles que dirigem dão para o indivíduo a forma de como ele deve pensar para seguir a religião. Então ele vai repetindo. O nosso mestre diz, não é isso, não é assim. A pessoa deve ouvir, analisar, meditar, comparar e tirar as suas próprias conclusões. Então isso aí não é uma religião. O sentido do aperfeiçoamento interno não é uma religião, no sentido vulgar. Quer dizer, no sentido vulgar. Porque religião vem do religare. Religare, um termo, uma palavra do latim, né? Religare, quer dizer, religamento. E a religião interna nossa, a religião verdadeira, é o religamento da nossa consciência com a consciência superior. Porque, como Jesus falou, somos Deus. Mas, agora, pelo conhecimento iniciático, sabemos o seguinte, somos Deus, mas nos esquecemos disso. Então, o processo da iniciação, da evolução, é nos relembrarmos da nossa estrutura interna deífica. O processo da iniciação é justamente nós nos relembrarmos da nossa consciência divina que existe dentro de nós e que nós esquecemos. Então, isso é muito importante, essa questão. Né? Muito bem? São coisas importantíssimas que o nosso mestre nos deixa, né? E realmente é algo extraordinário. Né? Muito bem. Então, nós vamos aqui continuando, né? Vamos dar uma sequência a todos esses conhecimentos, né? Vamos aqui, dando conhecimento. Um momentinho, só vamos aqui. Muito bem, vamos seguindo então. E como prova, agora continuando o ensinamento do nosso mestre, e como prova do que com tanta antecedente afirmamos sobre tão trágicos escombros em que a humanidade se encontra, né? A fim de servir de anteparo indestrutível às águas turvas no materialismo, o que mesmo a dizer a enxurrada deste fim de ciclo gasto e apodrecido? Aquela mesma lei que rege os destinos dos homens e coisas procurou construir um dique tutelar, uma comporta, que outro não é senão o edifício espiritual determinado Sociedade Teosófica Brasileira, é o antigo nome da Sociedade Brasileira de Obiose.
Nome e edifício esses que honram e dignificam a própria luta de seu nascimento, e por isso mesmo do impossível desmoronamento. Então, foi essa a grande nossa obra do mestre, justamente trazer esses conhecimentos e montar essa estrutura, né, da Sociedade Brasileira de Biose, que ele deixou aí, e serviu a biose durante o século XX de maneira impressionante. Né? E é claro que esses conhecimentos, todos que o nosso mestre deixou, estão aí, para serem usados para a reconstrução da humanidade, justamente no terceiro milênio. O nosso mestre diz, 2005, já naquela época, ele já falou isso muitos anos, na década de 40, ele falava isso, 30, 2005 seria o início da era de Maitreya. Maitreya começaria já a sua manifestação no planeta Terra. E essa manifestação de Maitreya iria de 2005 até 3005. No ano 3005, o nosso mestre nos afirmou, começará a nova civilização. 3005 já é quarto milênio, hein? Veja bem, hein? Passamos o terceiro milênio, 3005 já estamos no quarto milênio. Então, começa a nova civilização. E essa nova civilização norteará todo esse processo de desenvolvimento da humanidade rumo à sexta raça-mãe, à sétima raça-mãe, e assim fechando esse ciclo que nós estamos desenvolvendo no momento atual. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. E o nosso mestre, inclusive, nos afirma que em 3005 a gata virá para a face da Terra. O que aconteceu em Atlântida, na Antiguidade, né? Com o desaparecimento da Atlântida? Quando a teoria diz assim, os deuses viviam na face da Terra, juntos com os seres humanos. Mas com a queda atlântica, os deuses foram para os mundos internos. Mas que para que a humanidade não ficasse órfã, olha só, para que a humanidade não ficasse órfã, a divindade, então, estabeleceu um sistema de projeção do conhecimento, chamado Avatara. Avatara é descida da lei. Diferentemente de que muitas pessoas falam, né? Muitas pessoas dizem assim, fulano foi Avatara, o outro foi Avatara, outro... Não existe isso, não existe. Avatara não é uma pessoa, vamos deixar bem claro, Avatara não é uma pessoa, é um mecanismo. O que existe, sim, são veículos avatáricos. Veículos avatáricos. Veículos avatáricos. Então, por exemplo, Jesus, um exemplo típico é Jesus, Yoshua Ben Pandira. A gente escreve assim, muita gente põe assim, Jesus Cristo, não é? Jesus, vírgula, o Cristo. Yoshua Ben Pandira, aquele que foi veículo do Cristo universal. Ele foi veículo dessa consciência, chamado Cristo universal. Então, ele fez um profeta. Jesus não foi avatara, ele foi veículo, vamos deixar bem claro, Jesus não foi avatara, ele foi veículo avatárico. Ele deu passagem àquele conhecimento que veio justamente do Cristo cósmico. Aliás, a gente sabe pela iniciação, Jesus foi veículo de dois seres, né? Um, projeção do quinto senhor, e outro, projeção do sexto senhor. Projeção do quinto senhor, justamente, que fez diversas transformações na humanidade desde aquela época até agora, né? E a hoste comandada por Lúcifer, e outra projeção do sexto senhor, Aquibel, chamado justamente Jefferson. Então, ele foi veículo de um ser da Lúcifer e Jefferson. Ele alternava, os dois se alternavam. Nós já temos comentado isso. Os dois se alternavam quando Jesus falava. Mas Yoshua também falava por si mesmo, né? Era um mestre, né? Ele falava por si mesmo. Então, continuando, então, nós devemos considerar o seguinte. Outro sim, há um fato importante que deve ser conhecido do estudante. É a enorme responsabilidade, quase sem limites, assumida por instrutor para com o discípulo. Ora, então nosso mestre diz, é de enorme importância e responsabilidade a posição do instrutor diante do seu discípulo. Ele tem que dar justamente o ensino básico para o discípulo ir semeando de acordo com as possibilidades do discípulo. Desde os gurus, instrutores do Oriente, ensinando abertamente ou em segredo, pouco importa, até certos cabalistas dos países ocidentais, que tomam o encargo de ensinar a seus discípulos os rudimentos da ciência sagrada, hierofantes, esses muitas vezes ignorando os perigos que sobre si próprios atraem,
todos eles se acham submetidos à mesma lei. Então, tanto o instrutor como o discípulo estão submetidos à mesma lei. Desde a ocasião que eles começam efetivamente a ensinar, desde o instante que confere a seus discípulos um poder qualquer físico, psíquico ou mental, assume a responsabilidade de todos os erros desses mesmos discípulos relacionados com as ciências ocultas. Erros, digamos assim, de omissão ou comissão, até o momento em que, pela iniciação, tais discípulos se transformam em mestres, por sua vez responsáveis. Olha só que é incrível esse negócio, essa questão. O instrutor passa para o discípulo as informações que ele deve passar. Mas o discípulo pode errar e gerar um karma para ele. Nesse caso, o instrutor também vai fazer parte daquele karma. Porque o instrutor deve passar o conhecimento no momento adequado. Ele não pode passar a informação antes do momento adequado. É isso? Por isso que Jesus, lá no Evangelho, escreveram assim, que Jesus disse assim, não atireis pérolas aos porcos. Quer dizer, não joguem conhecimentos aleatoriamente. O conhecimento tem que ser jogado no momento certo. Por quê? Se for jogado nas mãos daqueles que não estão preparados para isso, eles pegam aqueles conhecimentos e jogam na lama. Quer dizer, jogar na lama quer dizer usar esses conhecimentos de maneira inadequada. E isso é responsabilidade do discípulo, se fizer isso de maneira inadequada, e é responsabilidade também do instrutor. Por quê? Porque ele passou os conhecimentos ainda de forma antecipada aos discípulos. Por isso que o nosso mestre, e olha, dentro da eubiose, o nosso mestre falou o seguinte, olha só que importante, nós devemos meditar nisso. O professor falou assim, que nós devemos tomar cuidado com as nossas ações e pensamentos, para não trazer sofrimento para o mestre. Que quando o mestre recebe o discípulo, ele abre as portas do seu aura, e o discípulo se incorpora no seu aura. Né? Fica uma coisa só. No início, não. Discípulo aqui, mestre aqui. Quando o mestre aceita o discípulo, como o caso do professor com os discípulos da eubiose, ele aceita o discípulo e há uma comunicação entre o aura do discípulo e o aura do mestre. Tudo aquilo de bom que o discípulo fizer vai refletir no mestre. E tudo aquilo que o discípulo fizer de mal vai refletir no mestre também. Então o mestre vai sentir toda a maldade que um discípulo fizer de maneira não raciocinada. Né? Então, por isso é muito importante essa questão do ensinamento. É por isso que existe o ocultismo. Nós somos as escolas ocultas. Existem segredos no universo? Não existem segredos. Vamos repetir? Não existem segredos no universo. Não existe nada secreto. Isso. Tanto que nós temos o nosso governo oculto do mundo, né? O imperador do mundo, o governo oculto, não é governo secreto do mundo, é o governo oculto do mundo. Ele está oculto para aqueles que não conseguem ver a sua natureza. Né? Então, isso é muito importante. Então, essa questão, né? Não agir corretamente para não fazer sofrer ao nosso mestre. O nosso mestre é o nosso pai. Né? Na verdade, o mestre, quando passa os conhecimentos, ele torna-se o nosso pai. Então, devemos respeitá-lo como tal. Né? Muito bem? Isso é muito importante, então. Então, dizemos assim, então, ao momento em que tais discípulos se transformam em mestres, por sua vez, responsáveis. É uma lei religiosa, grandemente venerada e observada pela Igreja Oriental Ortodoxa, em parte esquecida pela romana e toda abolida pela protestante. Ele data dos primeiros tempos do cristianismo e se baseia nessa mesma lei, que acaba de ser exposta e da qual é símbolo ou expressão. É o dogma dos sagrados laços existentes entre padrinhos de uma criança na pia batismal. Então, o nosso mestre diz assim, que há esse laço, né, muito importante entre os padrinhos de uma criança na pia batismal. Por isso é importante, o pai, a mãe e o padrinho também é importante. O padrinho torna-se como parte importante da evolução espiritual da criança. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa nem pensa isso, né? O padrinho é apenas uma situação assim da sociedade, formal da sociedade. Não é isso, não. Quando a pessoa assume a condição de padrinho numa pessoa, ela assume uma condição também espiritual perante a criança.
Veja, o padrinho é uma coisa muito importante. Devemos repensar isso e deixar isso bem esclarecido. O padrinho é muito importante. O meu padrinho, por exemplo, foi uma coisa importantíssima para mim. Ele me deu uma visão extraordinária a respeito. Meu pai e minha mãe me deram visão e o meu padrinho também. Meu padrinho e minha madrinha me deram uma visão extraordinária a respeito do universo. Elas atraem para ti todos os pecados do recém-batizado. O mestre fala isso do padrinho. Né? Eles atraem. Olha só o que está no. O mestre fala aí. É uma coisa incrível, hein? Eles atraem, os padrinhos, hein? Eles atraem para si todos os pecados do recém-batizado, o qual recebe unção como a usada nas antigas iniciações, pois em verdade é um mistério. Até o dia em que a criança se tornar uma unidade responsável, sabendo diferenciar o bem do mal. Não é outra razão de os instrutores serem reservados a se exigir dos quelas, os discípulos, para comprovar a sua aptidão e o desenvolvimento de qualidades necessárias, a segurança entre o mestre e o discípulo, 7 anos de rigorosas provas. Eu recentemente até vi, mas isso normalmente a gente fala, né? Eu vi recentemente num show público, né? Um cantor cantando, e junto dele estava uma cantora muito antiga, né? Já de uma certa idade, né? E no final que ele se despediu da cantora, ele falou, ele se referiu a ela como a minha madrinha. Ela é minha madrinha. Por que madrinha? Porque foi ela que encaminhou ele no caminho do canto, da música, né? Então, além do pai, tem aquela pessoa que é sua madrinha. Então, madrinha e padrinho têm um papel especial no destino da pessoa, né? Dos seres humanos. Quanto à responsabilidade do mestre para com o discípulo, dos erros desses recair no primeiro, acha-se expressa no inglês, e somente a discípulos muito avançados podem ser reveladas. Olha só, os erros dos discípulos, isso aí nosso mestre fala isso, hein? Os erros dos discípulos acabam sendo transferidos também em parte para os mestres, para os seus mestres. Por isso que o mestre nos diz, devemos ter cuidado com o nosso comportamento e pensamentos para não fazer sofrer o nosso mestre. Veja, é muito importante isso, né? Entretanto, podemos afirmar que tem relação com a própria escolha das mônadas, para não dizer com a multiplicidade ou diversidade com que a mesma divindade se manifesta na Terra. Eu devo fazer um paralelo ao pai, à mãe, vamos dizer, o pai e mãe, especialmente a mãe. A mãe e o filho. A mãe coloca o filho no mundo, mas é para sempre. Para sempre. Olha, uma mãe. Tudo aquilo que o filho fizer de bom ou de mal vai refletir na mãe. Eu estou mentindo? Isso é verdade. A mãe sofre ou fica feliz com a felicidade ou o sofrimento do filho. Se o filho sofre, a mãe sofre. Se o filho é feliz, a mãe é feliz. É uma coisa impressionante. Né? Ela deu vida. Veja assim, a mãe... Tomar um golinho d'água aqui. A mãe dá vida ao filho, né? A mãe dá vida ao filho. Mas não é a vida... Aquela vida não se encerra no parto. Não. É a vida para a vida inteira. Se o filho sofre, a mãe vai sofrer. Se o filho é feliz, a mãe vai ser feliz. Todos sabem disso, né? Não precisa nem ler, nem ser instrutor. Né? Todo mundo sabe dessa verdade. Assim o mestre também. Por isso que eu falo, o nosso é o nosso pai. O nosso mestre é o nosso pai. Aquele que nos dá a visão iniciática, a visão espiritual. Então, tudo aquilo que nós fizemos de mal vai refletir no mestre. Tudo aquilo que nós fizemos de bem vai refletir no mestre. Olha como a ciência iniciática nos ensina uma coisa verdadeira, né? Nós temos o pai físico, né? E podemos ter também o pai espiritual. E a relação é a mesma. Fica para sempre essa relação. Né? Então, é muito importante essa questão. Né? Tanto que, na nossa estudo de cosmogênia, antropogênia que nós estudamos, a nossa humanidade foi feita pelos Pitres, né? Vários Pitres que deram origem à humanidade, fizeram aqui junto de nós. E a antropogênia diz que a ligação desses Pitres com nós, com a humanidade, é eterna. Veja, pai e mãe. Pitres significa pais. O que se entende por Pitres? São os pais, aqueles que deram origem às raças. Né? Então, essa relação entre os Pitres e as raças que eles formaram é eterna. Eterna. Veja a importância desse entendimento. Né? Muito bem? Então, agora,
Então, dizemos o seguinte: entretanto, podemos afirmar que tem relação com a própria escolha numérica das mônadas, para não dizer com a multiplicidade ou diversidade com que a mesma divindade se manifesta na Terra. Tudo tende para a unidade. Pronto. Tudo tende para a unidade. Dizem todas as filosofias do mundo. E ao modo menos revelado escreve Santo Agostinho. Nosso mestre cita Santo Agostinho. Viemos da divindade e para ela havemos de ir. Viemos da divindade e tornaremos a voltar. O nosso mestre, né, Yoshua Ben Pandira, Jesus o Cristo, ele se refere a isso no Evangelho como a volta à casa do Pai. A volta à casa do Pai. Né? Então, que tanto vale pelos verdadeiros sentido da parábola do filho pródigo, que volta à casa paterna, e não a grosseira interpretação que lhe dera a Igreja e outros credos religiosos ocidentais. Aí nós podemos ver o seguinte, olha, que importante. Veja bem que importante. Deixa eu só verificar aqui. Tudo bem. Veja bem que importante, né? Deus nos dá a vida. Deus nos deu a vida eterna. Então, essa ligação é eterna entre nós e eles. Tudo que nós passamos se reflete nele. Tudo, as coisas gloriosas ou não gloriosas se refletem nele. Então, ele está sempre nos trazendo conhecimentos para a nossa autoaperfeiçoamento. Né? Então, mas essa ligação é para sempre, é eterna. Né? Isso é muito importante, então, esse conhecimento. A que profundeza vai esse conhecimento dos mundos internos. Né? A mesma coisa nos ensina a mitologia, quando nos apresenta o Júpiter plutônico, desenvolvendo o seu irmão Júpiter olímpico, as setas, as mônadas, digamos, né? Depois de forjadas no fogo de Vulcano, ou seja, no fogo da experiência, através das múltiplas encarnações das mesmas mônadas. Então, essa questão de pai, mãe, filho, né? Essa relação existe desde também existia também na ideia das ideias gregas, né? Das antigas ideias gregas a respeito dos deuses, dos homens, assim por diante. Responsabilidade muitíssimo maior é a de um chefe ou mestre de obras, desde onde a maçonaria copiou o termo. E a igreja tirou o seu José Carpinteiro justamente por quê? Quanto maior for o número de discípulos, maior será também o número de erros ou faltas. Daí o acharem crucificados, na mesma cruz de madeira, que tanto o pai como o filho, segundo o plágio da igreja, de antiquíssimas iniciações, são hábeis em construir. É interessante, né? Que a maçonaria ela provém justamente dessa ideia de construção. Né? Por isso que tem lá tem o martelo, tem instrumentos da construção, são símbolos da maçonaria, né? E justamente isso a gente pode até ver no nosso mundo comum, né? Tem uma construção e tem um indivíduo que ele sabe de tudo. Ele não é engenheiro, mas ele sabe de tudo. Ele vai ensinando os outros a fazerem, a colocar os tijolos. Como é que se chama isso? Mestre de obras. Olha só, olha que interessante. Nós conhecemos assim na vida prática, né? Aquele que sabe tudo sobre como colocar as coisas direitinho, conforme o engenheiro determinou, chama-se mestre de obras. Olha só que importante. Isso vem desde os tempos anteriores à formação da maçonaria. Né? Muito bem. É dever, portanto, do discípulo, por amor e respeito ao próprio mestre, possuir a maior vigilância dos sentidos, para não fazer aquele que lhe serve de guia na espinhosa vereda da iniciação. Vou repetir esse ensinamento do mestre. É dever, portanto, do discípulo, por amor e respeito ao próprio mestre, possuir a maior vigilância dos sentidos, para não fazer sofrer aquele que lhe serve de guia na espinhosa vereda da iniciação. Aliás, a vigilância dos sentidos era sempre lembrado pela dona Helena, a esposa do professor Henrique, né? Ela sempre nos lembrava durante a sua vida, né? Nos departamentos, naquilo que ela escrevia, ela falava sempre sobre a vigilância dos sentidos, justamente mantendo viva na nossa alma essa preocupação que o aluno e o discípulo deve ter com respeito ao mestre. Então, quando nós recebemos o ensinamento dos mestres, nós temos a responsabilidade
de agir corretamente, para que isso não bata no nosso mestre. Isso é uma injúria fazer isso, é um desrespeito. É um desrespeito fazer isso, né? Utilizar o ensinamento que nós recebemos no mestre de maneira inadequada, fazendo sofrer o mestre. Isso não é possível que isso aconteça. Ocultismo, agora vamos ver aqui importante referências. Ocultismo não é magia, muito menos mágica. Ocultismo não é magia, muito menos mágica. O nosso mestre, quando perguntavam para ele a definição de ocultista, ele dizia o seguinte: olha, ocultista não é aquele que tem coisas ocultas e que mantém. Não. Ocultista é aquele que vive no futuro da sua raça. Olha, ocultista, ele vive no futuro. Ele tem uma visão adiante da sua raça. Isso chama-se ocultista. Né? Ocultista. Então, ocultista não é magia, muito menos mágica. É relativamente fácil aprender o emprego dos sortilégios e métodos de servir das forças mais sutis, embora materiais, da natureza física, os poderes da alma animal, poderes psíquicos ou psique, a alma, etc., pois a alma animal não deve deixar de ser pleonasmo. Melhor seria, pois, dizer-se alma humana. São rapidamente despertadas as forças que seu amor, seu ódio e suas paixões podem movimentar ou pôr em atividade e são prontamente desenvolvidas. E representa a feitiçaria, magia negra, etc., visto ser o fim objetivo que define a espécie da magia. Se para o bem, magia branca, se para o mal, magia negra. Então, é verdade que o indivíduo, quando atinge um estágio evolutivo superior, já chegando a estágio de adepto, e já no estado de adepto, ele vai cada vez mais adquirir a possibilidade de realizar magia. Magia. Então, ele tem a possibilidade de desenvolver nele a capacidade de lidar com os elementais. Então, aí ele realiza magias. Né? Isso é muito importante. Não é possível fazer uso de forças espirituais desde que exista no operador a menor parcela de egoísmo. Força espiritual de ordem superior não pode ser realizada no indivíduo que tenha como característica o egoísmo. Né? De fato, todos os praticantes de qualquer espécie de magia só têm em mira o próprio interesse. Serem felizes nos amores, no jogo, na obtenção dos favores, etc. Raramente se preocupando em favorecer o próximo. Aí, então, é o que a gente diz magia degenerada, né? Magia anti-evolutiva. Quando o indivíduo tenta usar esses benefícios que ele tem dos planos superiores para satisfazer os seus interesses próprios, egoístas. Né? Isso é muito importante. Né? Se o objetivo não estiver isento do menor vislumbre de impureza, poderá concorrer para que a força espiritual se transforme em psíquica e, agindo no plano astral, ocasionar funestos resultados. Os poderes e forças da natureza animal tanto podem ser empregadas pelo homem egoísta e vingativo, como pelo altruísta e magnânimo. Então, essas forças da natureza, essa magia, pode ser empregada tanto por aqueles que agem pelo bem, como pelo mal. Mas aqueles que usam esses poderes pelo mal, vai ter que responder karmicamente por isso. E o karma é inexorável. Tem que responder. Né? Os poderes e forças do espírito se prestam àqueles cujo coração esteja repleto de pureza. Isso é o que se chama magia divina. Então, evidentemente, quando o indivíduo atinge um estado de evolução, já se aproximando do adeptado e já no adeptado, então ele começa a exercer a magia divina. É claro que nesse ponto ele vai somente executar coisas para o bem da humanidade e em decorrência do seu amor pelo próximo. Que é muito o que Jesus fazia. Né? Então, Jesus fazia milagres? Não fazia milagres. E o próprio Jesus diz: eu não vim descumprir a lei, eu vim descumprir a lei. Então, milagre normalmente tem essa ideia que é uma contraposição à própria lei, né? Mas ele não descumpriu nenhuma lei, mas ele fazia magia. Magia, sim. Ele usava aquelas forças dos elementais, aquelas forças inerentes à própria entidade criadora para produzir benefícios para a humanidade. É o caso, isso com amor, né? Jesus era puro amor e perdão. Então está essa questão. Vamos encerrando aqui, neste instante, essa nossa preleção do dia de hoje, e eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento para que a gente prolongue nossa reunião, agora com a participação de todos os irmãos.
presentes. Muito bom, viu, professor? Eu quero só dizer, só uma brincadeirinha, mas é verdade. Não? Assim, o mestre falou sobre o livro Verdadeiro Caminho na Iniciação. Né? Ele falou assim, quem não concordar pode criticar. Ele falou, né? Quem não concordar pode criticar. Então eu mesmo digo aqui, né? Todos participaram da nossa reunião. Quem não tiver, pode concordar ou não concordar, pode até discordar, né? Faz parte do processo. O importante é criticar e saber criticar, né, professor? Ter consciência daquilo que a gente pode, como se diz, está melhorando, né? O mestre Henrique de Souza diz que a crítica é muito importante, mas é preciso saber criticar. É preciso saber criticar. A crítica não deve ter ligações com os nossos interesses pessoais, né? Egoístas, etc. Não. Essa crítica deve ser plena, superior, desvinculada de qualquer limitação da nossa personalidade. E se a gente vive numa corrente de irmandade, né, professor, não pode ter censura, né? Não, a censura não. O nosso mestre é plenamente contra a censura. Censurar não é bom. Não é bom. A crítica é bom, traz resultados positivos. E, professor, o homem superior, ele sabe que ele é superior, que ele tem domínio sobre o ego superior, o ego inferior e tudo mais? É uma boa pergunta, viu? É uma boa pergunta, Carlos. E uma pergunta difícil de responder, né? Porque, olha bem o seguinte, se alguém chegar na minha frente, ou na frente de qualquer um, né? E dizer assim, eu sou um mestre, eu sou um iluminado, eu não vou acreditar, evidentemente. Se alguém disser para mim que é um iluminado, que é um mestre, eu não vou acreditar, porque ele não é um mestre nem um iluminado. Sabe por quê? Porque o mestre iluminado não diz que é. Isso é básico. Pode guardar, pode escrever no seu caderninho aí. Aquele que é mestre ou ser superior, ele não diz que é. Olha, tem uma música brasileira que fez muito sucesso, né? Ela diz assim: quem diz sou não é, porque quem é mesmo não diz. Não é isso? Tem uma música que fez muito sucesso no passado. Né? Quem diz sou, o homem que diz sou não é, porque quem é mesmo não diz. É uma música que tem a base iniciática. Quem é mesmo não diz. Agora, como é que nós vamos conhecer um mestre? O Jesus, o Cristo, Jesus falou assim, uma prática muito importante: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Pronto. Se olha para uma pessoa, você pergunta assim, será que ele é um mestre? Aí você vê o que ele faz, o que ele diz, o que ele pensa. São os frutos. Se ele pensar de maneira desconexa, desequilibrada, injuriando, e atacando, e caluniando, e fazendo qualquer coisa, ele não é um mestre. Porque o mestre não faz isso. Então a gente pode saber. Agora, a verdade é isso. Quem é mestre não diz que é. Não diz que é. Agora, muito bem, professor. A sua pergunta é assim, o mestre vai saber que ele tem esse conhecimento? É uma questão de fórum íntimo. Agora, aquele que está num estágio superior, ele sabe, ele conhece a sua responsabilidade. Ele sabe. Da sua responsabilidade. Eu, por exemplo, eu vou dizer eu tenho aqui um comportamento meu, que cada um pode seguir ou não. Eu vou ser bastante claro para vocês o meu comportamento com o meu mestre, professor Henrique de Souza, que eu adoro o mestre, né? Eu tenho uma veneração pelo mestre, de maneira iniciática. Né? Quando eu vou ter algum procedimento qualquer, o mestre falou que a gente deve ter cuidado com os nossos procedimentos para não fazer sofrer o nosso mestre. Então, eu penso assim, como será que o mestre faria? Eu sempre penso assim, eu vou fazer dessa maneira. Será que o mestre faria isso? A resposta vem, não faria. Ou faria. É incrível que a mostra, eu imagino o mestre, diante daquela situação, me dá a resposta exatamente se ele faria ou não faria. Então, eu deixo de fazer ou fazer de acordo com a resposta. Né? Então, é uma sugestão que eu faço para todos. Eu falo disso do mestre, em específico, o mestre Jesus, o mestre Henrique de Souza, mas a pessoa pode fazer isso com qualquer mestre da sua preferência, né? Yoshua Ben Pandeiro, Jesus o Cristo, Buda, não é verdade? A pessoa pode pensar assim, eu quero fazer de tal maneira. Será que Buda faria assim? Aí a pessoa sabe toda a projeção de Buda? Não faria. Ou faria.
né? Então, isso é muito importante, né? Ou Jesus também, né? Será que Jesus faria isso? A resposta vem. Então, essa é uma maneira da gente cuidar do nosso comportamento. Uma sugestão. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação a fazer? Muito bem, Carlos. Bom, pessoal, hoje, segundo programa do ano, né, aqui do Projeto Iniciação, bastante participações. Estou olhando aqui o pessoal que está no chat e que estão conectados acompanhando o canal. E é o segundo programa do ano, né, por ser aí um período que está todo mundo de férias, descansando. 190, né? Né, Gilberto? 190? 190. Pois é. Então, temos aí uma audiência razoável. Então, aproveitar a oportunidade e pedir que deixem o like aqui no vídeo, embaixo aqui, né? Coloca ali o joinha, que ajuda bastante na relevância do canal, né? Sempre que tem uma interação, o YouTube aqui, a plataforma, ela classifica, né? Ela dá uma qualidade melhor na tua classificação para o nosso conteúdo, né? Então, ele considera como relevante. Então, é importante que você clique ali no vídeo, se inscreva no canal, né? Se for ainda novo por aqui ou ainda não tenha feito a tua inscrição, para justamente receber aí as notificações sempre que houver uma atividade nova, uma atividade diferente aqui no canal. Bom, lembrando que hoje é o programa de número 190, temos aí 190 programas, né, do projeto Iniciação. Então, temos aqui um material vasto, né, material, todos com a abordagem, né, exclusiva do professor Walter, e que serve como referência, principalmente, né, serve como referência de estudo, pesquisa, a todos, né, que gostam desse assunto. Inclusive, a gente pede que você compartilhe, mande para um amigo que tenha interesse, que goste desse tema, mas serve como referência em especial também àqueles que estão iniciando, né? Então, por exemplo, agora no começo do ano, aí no mês de janeiro, fevereiro, né, nesse início de ano, a gente tem aí as turmas de peregrino, né? A gente chama, que é a primeira etapa do curso de iniciação lá da eubiose. Então, aqueles que, porventura, estejam iniciando, estejam pesquisando e que já estejam no caminho, esses programas aqui do Projeto Iniciação, eles servem bastante como referência, pelo menos para você se familiarizar com a linguagem, ter mais ou menos os assuntos, os temas. Então, muita gente utiliza, de bastante utilidade, ajuda bastante, para todo mundo, né, em geral. O tema é interessante, mas em especial para aquele que está iniciando, que está começando. Então, fica aí a dica de estudos, né? E tem várias unidades agora no começo do ano, né, que está começando a turma do Peregrino, presencial, ou se for numa região que não tenha, né, uma unidade próxima, tem aí o online, né, o IAD. Então, você pode escolher uma das opções, veja qual fica melhor e terá sempre uma boa opção. É isso. Acho que o professor voltou, hein, Carlos? Ele voltou. Estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo, professor. O som deu uma caída aqui, mas voltou. Bom, pode começar aqui com as perguntas? Pode ir. Vamos lá. Bom, deixa eu ver aqui. Aquela do Guazelli lá, aquela do Guazelli? Tem essa do Guazelli sobre a Satyuga, professor? Exatamente. Então, pode olhar a pergunta aí, a Satyuga. Ele fala: bom dia. A Satyuga começará com a volta do Império nos países que têm uma dinastia do Ió. Não sei se é o itinerário de Ió. Então, veja bem, é evidente que eu posso dar uma informação aqui importante da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, veja só o embate entre a concepção da Revolução com
pelo aspecto superior e inferior. Né? A Revolução Francesa foi a queda justamente da monarquia. Né? Caiu a monarquia e começou a república. Né? Mas veja bem o seguinte, as forças que estavam lá, trabalhando, para resolver aquela questão toda, né? Saint-Germain, o Saint-Germain propunha a Maria Antonieta a manutenção da monarquia com reformas. Então, Saint-Germain ele não propunha a derrubada da monarquia. Mantinha a monarquia e com reformas. Então, teríamos uma monarquia mais diferenciada. Ele não propunha a república. Na verdade, a república foi proclamada por uma falha do povo de Maria Antonieta em receber as instruções de Saint-Germain. Na verdade, a Revolução Francesa não era para acontecer. Vamos falar o seguinte: a Revolução Francesa não era para acontecer se os caminhos tomados por aqueles que estavam relacionados a isso fossem outros. Né? O processo seria continuar com a monarquia, com modificações importantes, né? E assim por diante. Agora, é claro que aqui o Brasil também foi monarquia, hoje é república, certamente. Já teve, no século passado, uma votação, né? Houve uma votação para quem queria monarquia. Isso houve, todo mundo que foi dessa época, na década de 80, se não me engano, houve uma votação para ver se o povo queria a monarquia ou a república. Né? A república ganhou, a monarquia não foi para frente. Bom, agora, então, a gente diz assim, então, qual é a monarquia e o que vai ser, monarquia ou república? Na verdade, nós temos no futuro a sinarquia. A sinarquia significa sim, é um nome que diz todos. E arquia significa governo. Então, governo de todos. Na sinarquia, a gente não pode dizer que vai ser uma república ou vai ser um governo, um império. Não há condições disso. Vai ser, sim, uma forma de organização em que todos vão ter a possibilidade de se entender, de se harmonizar. Agora, o que vai determinar o mandante? O que determina o mandante, aquele que manda numa sinarquia? Não é o voto. Não é o voto. Olha, isso é importante. Hein? Aí já está já fica contra a democracia. Não é o voto popular que vai definir quem vai mandar, não. Quem vai mandar é aquele que tem mais evolução espiritual. Aliás, isso não é coisa nova, né? Platão, na sua República de Platão, ele já falava isso. Né? República de Platão, ele já falava isso, né? Quem manda na República? Os filósofos, aqueles que têm conhecimento. O segundo plano, quem é? Os militares, as forças que produzem o equilíbrio, né? E abaixo, no fundo, as forças que produzem a economia, né? Então, a República de Platão já era uma forma sinárquica, na sinarquia. Então, na República, na sinarquia, não há mais essa visão de imperador ou de presidente, isso está fora. Não vai haver eleição. Quem vai conduzir a sinarquia é aquele que está em maior condição espiritual para isso. Então, nós vamos ter no parlamento sinárquico, né? Vamos dizer assim, no legislativo. Olha, o legislativo da sinarquia vai constar indivíduos como Buda, Siddhartha, Jesus o Cristo, Francisco de Assis, e assim outros tantos. Né? O nosso mestre, Blavatsky, seres que têm condição de dar um impulso de desenvolvimento para a humanidade. Então, não é o voto popular que vai definir, é o estado de consciência. O que define na sinarquia o sistema de organização é o estado de consciência do indivíduo. E, além disso, veja bem, o próprio parlamento, na sinarquia, né, o sistema, como é que se diz, o legislativo, na república, em qualquer república, o legislativo faz as leis. Não é assim? Eles fazem as leis, votam e está aprovada a lei. Faz a lei, faz toda a estrutura da sociedade. Na sinarquia não é assim. Olha, aqueles que estão no sistema legislativo, eles não fazem leis. Olha, porque as leis já estão prontas. As leis cósmicas. A lei cósmica justa e perfeita. Então, o legislativo do parlamento, do parlamentarismo, do sinarquismo, o legislativo vai
ser veículo da lei superior e vai projetá-la para o mundo inferior. Então, o legislativo é justamente a porta de entrada da lei cósmica projetada para o mundo inferior, dentro da consciência humana. Então, não há a possibilidade de dizer que a sinarquia vai ser uma democracia, ou vai ser uma república, ou vai ser um império. Isso não tem. Porque a estrutura não vai ser baseada na posição social do indivíduo, ou nem no voto. Vai ser definido pelo grau de entendimento espiritual que o indivíduo tem. Verdade? O que define é o estado de evolução que o indivíduo tem, justamente na sinarquia. É algo muito difícil da gente entender dentro dos padrões que nós temos hoje. Mas é esse que eu poderia responder para o nosso querido irmão Bazelli. Também faz um comentário, professor, sobre a tela representa a eternidade do agora, né? Com relação à Mona Lisa e tudo mais. Sim, a Mona Lisa foi uma coisa impressionante. Você sabe que esse quadro é o quadro mais caro de todos os pintos. Sabia? Se você, isso pode consultar na internet, em qualquer lugar. O quadro mais caro que tem, todos os quadros do mundo, é a Mona Lisa. O pintor fez ele, como é que é o nome do pintor lá? Leonardo da Vinci. Pintou a Mona Lisa, né? Ele guardou a Mona Lisa. Ele levou a Mona Lisa num lombo de burro. Ele foi para a Europa, transpôs os Pirineus lá e foi lá para a França, né? E ficou na França durante um certo tempo. Ele levou o quadro com ele, a Mona Lisa, no lombo de burro. Na época ninguém. Mas era uma coisa extraordinária. E é uma coisa extraordinária. É o quadro mais valioso que existe na Pinacoteca Mundial. Né? Muito bom, professor. O Bazelli também coloca: estamos religados quando não precisamos responder a essa pergunta? Depende da pergunta, né? Depende da pergunta. Aí nós respondemos perguntas à medida que nós temos a amplitude do conhecimento ou não, né? Então, toda pergunta tem uma base difícil, né? Porque nem tudo a gente pode responder. A própria ciência, né? A ciência tem resposta para tudo? Não, a ciência está procurando responder. Mas tem respostas que a ciência não tem ainda. Não é a ciência que não tem resposta, é as consciências que fazem a estrutura da organização da ciência não têm condições de entender ainda. Né? Agora, a ciência vai entender tudo como um todo na medida que os cientistas evoluírem espiritualmente para trazerem essas ideias de cima para baixo. Então, assim também conosco é assim, né? Aqueles que... Nós não podemos responder todas as perguntas, mas podemos fazer um insight. Nós podemos ter alguma vibração dentro de nós que responde algumas perguntas de maneira clara, né? Não precisa nem outras informações. De maneira clara, a gente tem a resposta dentro de nós. Eu não sei se aqui é uma continuidade da pergunta, professor. De pato para ganso, o medo advém da falta do conhecimento? Deve ser. No linguajar... isso aí não tem. Aí depende do que tudo que está no vocabulário, no linguajar humano, provém de uma experiência, né? Então, eu não sei exatamente de onde vem de pato para ganso, o que significa isso, né? A gente pode exemplificar. Hoje mesmo eu estava vendo, né? Eu estava vendo que a pessoa fala assim: isso não tem pé nem cabeça. Eu entrei na internet e comecei a procurar. De onde vem? Não tem nem pé nem cabeça. Vem de uma frase latina, né? Lá na antiga Roma, eles falavam sem pé nem cabeça para designar algo que não tem sentido. Então, claro que o português absorveu esse termo e ele ficou sem pé nem cabeça. Aí, de pato para ganso, também deve ter uma explicação. Ele coloca o seguinte: qual a explicação de uma mãe que tem um filho bastardo? O professor, na história tem muitos gênios que vieram como filho bastardo, né? Sim, está cheio. A história está cheia, filho bastardo, tem muitos aí. Filho bastardo, que não conheceu, né? Isso tem na Revolução Francesa, também tem, né?
O Cagliostro, né? Cagliostro, né? Cagliostro é um filho bastardo. Mas ele foi bastardo, não é bem nem mal, foi o bem que agiu, porque ele foi levado, por ser um filho bastardo, não tinha pai, ele foi levado para o Egito, né? E foi educado no Egito. Ele foi educado no Egito e de lá ele trouxe os conhecimentos do Egito para a sua função. E, evidentemente, ele tinha uma função com o Cagliostro tinha uma função destruens. E o outro lá, o Maria Antonieta, às vezes me escapa o nome, viu? É o Luís XIV? Não, aquele que falava com a Maria Antonieta, o filósofo lá, o filósofo. Saint-Germain? Cagliostro e Saint-Germain. Cagliostro tinha uma função destruir, e o Saint-Germain tinha uma função construir. Mas, na verdade, prevaleceu o destruir, que foi destruir a monarquia. Derrubou a monarquia, fez a república, mas a república não deu certo, né? A república deu certo, não deu, porque veio Napoleão, tornou-se chefe lá, e Napoleão dizia que ele era o homem feito para isso, e transformou e fez o império voltar, né? Ele se tornou-se um imperador. Né? Então, depois, mais tarde, que tornou-se a república novamente. Então, a gente tem que saber colocar as coisas nos seus devidos lugares. E eu estou vendo aqui, professor, Leonardo da Vinci também foi filho bastardo. Sim, ele foi bastardo, mas ele conhecia o pai, né? O pai dele era um notário. Isso, ele conhecia o pai, Não um tabelião, mas o pai ele teve um filho com uma mulher do campo. E como o pai dele era ligado lá à alta hierarquia da época, né? O pessoal, ele tinha um cartório, então ele não admitiu o filho dele publicamente, mas particularmente ele se comunicava. Publicamente não era reconhecido, porque o pai não reconhecia. Mas entre um e outro havia comunicação. E o pai ofereceu muitas oportunidades para o filho. Na verdade, o pai do Leonardo da Vinci não abandonou o filho. Ele não aceitou que isso fosse divulgado para todos, né? Ele era o pai. Porque ele era um homem ligado com a nobreza, aquele negócio todo, e a mulher, a mãe não é um homem no campo. Mas tudo isso não é pai nem nada, é a lei que agiu dessa forma. A lei que agiu dessa forma para produzir o Leonardo da Vinci. Né? Eu estou vendo aqui até Aleijadinho, aqui no Brasil também ele foi filho, né? Tem muita gente que se destacou com sua obra que realmente foram filho bastardo, né? Exatamente. Nada é por acaso, né, professor? Nada é por acaso. Ele coloca assim, o milagre seria o não julgamento? O não julgamento é não julgar. Jesus falava, não julgue para não ser julgado. Né? O julgamento só pode ser feito por Deus. Né? Ou, de outra forma, pela lei cósmica justa e perfeita. A lei cósmica justa e perfeita é a única que tem capacidade para fazer julgamento. Jesus não julgava. É isso. Tanto que aquela mulher que ele salvou, né, que ia jogar pedra, né? Não tinha mulher que ia jogar pedra nela? Isso. Então, aí Jesus levantou e perguntou para todos: quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Pronto. Aí todo mundo caiu na real, né? Todo mundo, puxa vida, eu não sou santo, né? Aí pegaram a pedra e jogaram embora. Daí a mulher, ele perguntou para aquela mulher: quem tá te perseguindo? Ela falou: não, ninguém mais me persegue. Aí então, quem está te julgando? Não sei, ninguém está me julgando mais. Então Jesus falou assim: eu também não vou te julgar, vai e não peques mais. Então Jesus admitiu que ele mesmo era um anjo, não podia julgar ninguém, só Deus. Mas ele, na cruz, no final, isso está no Evangelho, né? Algo importantíssimo que ele falou. Nos últimos momentos, né? Ele disse: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. É uma coisa cósmica indescritível. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Ele estava perdoando. Então, Jesus agia com amor e perdão. Muito bom, professor. O Eduardo está aqui agradecendo. O Eduardo Mater, né? Agradecido ao professor Walter pela dica do livro de Anna Kingsford, Vestida do Sol. Acrescenta muito em compreensão. Exatamente. Vestida do Sol é fantástico.
Eu já analisei esse livro aí, e eu não sei se tem impresso para vender, mas na internet tem um site. Tem um site na internet dedicado a Anna Kingsford. Tem todas as informações, inclusive tem o livro online, né, lá. Ah, tá. Tem o livro online, então não pode acessar. É fantástico, o livro é fantástico. Como a Anna Kingsford foi uma pessoa fantástica também. Muito bom. O Guazelli coloca o seguinte, professor: explicação de um filho sindrômico. Agora, como é que a gente vai responder isso? O Guazelli quer falar isso? Eu não sei o que o Guazelli pretende atingir o quê. Não entendi, Guazelli. Francamente, eu não entendi a sua pergunta, viu? Então eu vou ficar devendo, viu? Não entendi. Se você pudesse mandar uma explicação a mais sobre a pergunta, né? Eu não sei, por exemplo, o filho bastardo ele pode ser um gênio, mas ele pode ser também um problemático, né, professor? Seria a resposta de Chico Xavier. Ele está associando a uma resposta de Chico Xavier. Não sei, aí precisaria examinar o que significa o sindrômico, né? E analisar bem isso aí. Não há como, agora, em poucas palavras, entrar nisso aí. Mas acontece o seguinte, olha, por exemplo, aquele, né, que nós vimos lá, o Cagliostro, né? Isso, Cagliostro. Foi um filho bastardo, né? Mas ele foi um filho bastardo porque era necessário que ele fosse um filho bastardo. Então, veja bem, não é bem nem mal. Ele foi um filho bastardo. Foi bem e mal. Não foi bem nem mal, foi o necessário. Porque ele ficou livre de família e foi levado para o Egito. E do Egito ele voltou com todo o conhecimento para fazer o seu papel. Papel de lei, né? Ele fez um papel de lei, né? Então, isso é importante. Então, o fato de ser filho bastardo não é bem nem mal, é o necessário. É o necessário. Não, bom, acabaram as perguntas, professor, a hora voou, já se passaram 1h26. Voando ainda. Eu vou passar os recados, deixa eu ver aqui os recados. Eu queria falar sobre o espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holísticas, tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tá, aí consta o telefone, pode ser via WhatsApp, prefixo de São Lourenço é 35 e o número é 99756-6874. E o endereço do Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília, recém-inaugurado de Departamento da Eubiose de Juiz de Fora e 2 endereços em São Paulo, Departamento da Eubiose de Santana e também do Sumaré. Prestigie. E ressaltando aqui, todo sábado, né, temos o projeto Iniciação e hoje o segundo programa de 2026, de número 190, o projeto Iniciação no comando aqui do professor Walter Teixeira de Andrade. E seus colunas, Gilberto Catiri e Carlos Nascimento, todo sábado às 20h40. É muito bom estar aqui com o professor Walter, aprendendo e também compartilhando conhecimento com todos que prestigiam o programa. É isso, professor. Chegamos no nosso horário. Olha, professor, passou que eu nem percebi, viu? Parabéns. Hora. A hora voou. E eu estava com um probleminha de falta de luz aqui. Graças a Deus, não piscou em nenhum momento durante o programa. Bom, é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todos por prestigiarem o programa. Teve bastante gente assistindo no sábado à noite, período de férias, né? Janeiro, segundo programa do ano, né? Dia 17 de janeiro. E desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo e até o próximo sábado. Projeto Iniciação de número 191. Boa noite. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Um bom restinho de sábado para todo mundo, um bom domingo, né? Tenham todos aí um ótimo final de semana. E nos vemos aqui no próximo sábado. É isso aí, vamos lá. Boa noite, professor. O Guazelli coloca: felizes são os pais dessas crianças, pois eles têm o poder de compreensão. Chico Xavier.
Isso, tá bom. Ótimo. O Guazelli tem sempre boas informações. Isso, Guazelli. Parabéns, Guazelli. Parabéns. Suas considerações finais, professor. Bom, eu quero dizer aqui, agradeço aqui ao nosso irmão Gilberto Catira, nosso irmão Carlos Nascimento, por estarem aqui. Agradeço a todos que estiveram presentes aqui no nosso encontro, né? Estaremos aqui no próximo sábado reunidos e digo finalmente, né? Luz, paz e amor e fiquem todos com Deus.